Muito bem, vamos então à nossa aula de redação, trabalhando ainda com o parágrafo de argumentação. Você se lembra da estrutura do parágrafo de argumentação? Vou colocar ela aqui, ó, para você dar uma lembrada da última aula, as quatro partes. Lembrando que esse é o segundo parágrafo. Teve o primeiro parágrafo de introdução, nós fizemos já vários, né, modelos. Agora a gente está treinando o parágrafo de argumentação. Você se lembra dessas quatro partes? A primeira, a coesão com o parágrafo anterior. Você se lembra da manha que eu dei na última aula? Essa frase, ela tem que deixar uma dúvida. Você se lembra disso? Na cabeça do leitor. Essa dúvida vai ser respondida na segunda parte. Uma manha importante essa, hein? Lembre-se também que eu exemplifiquei na última aula a coesão correta mais fraca e a coesão mais consistente, não é isso? Você se lembra disso? Então, tente fazer aquela coesão forte, consistente. Se você não está lembrado, assista ao vídeo da aula anterior, né, para dar uma lembrada nessa parte aqui. O argumento, qual que seria ali na segunda parte a manha do argumento? É que você tem que colocar no meio da oração uma conjunção explicativa, não é? O pois, o visto que, o já que, para dar aquela cara de argumento mesmo, tá certo? A terceira parte, a exemplificação. Qual que era a manha? Qual que era aí o detalhe? Bom, avise que é um exemplo, né? Por exemplo, vírgula. Sempre depois do ponto, hein? Essas quatro partes têm que ser separadas por ponto. Então, ponto na mesma linha, por exemplo, vírgula. E o exemplo tem que ser nomes, dados, números, coisas concretas, tá? Na segunda parte, o argumento é a ideia. Na terceira parte, a exemplificação tem que ser coisas concretas, tudo bem? Há uma diferença, tá certo? E finalmente, a quarta parte, que ponto na mesma linha, começa com uma conjunção, só que agora conclusiva, sendo assim, desse modo, portanto, logo, e aí uma oração que, cuidado, ela não é uma paráfrase da tese, é a confirmação de que o argumento um defende a tese. Tem que ter três itens, então, né? Os dois tópicos da tese e o argumento que você citou aí nesse parágrafo. Lembra-se, né? Disso tudo, sem repetir palavra, nem de mesmo radical, o que obviamente torna a atividade, o exercício bem difícil, né? Mas é assim mesmo para que a redação tire uma nota boa, né, pessoal? Redação não é fácil, não, tá bom? Muito bem. Olha aqui o tema da atividade de hoje: a corrupção no Brasil. Tá? Vamos tentar aqui fazer alguns parágrafos argumentativos sobre esse tema, a corrupção no Brasil. Assim como na última aula, vamos imaginar que você já fez o primeiro parágrafo, teve ali, né, alguma luz, alguma ideia de uma obra literária, ou usou algum gráfico, ou um fato histórico, ou um filósofo. Você se lembra das várias possibilidades de começar a redação, não é isso? Fez então, colocou a tua tese, fez a paráfrase e agora o exercício da aula. Você vai fazer o segundo parágrafo e depois o terceiro parágrafo. Bom, ainda, né, no estágio mais fácil aqui do nosso curso, eu vou passar aqui para vocês o projeto, o plano dessa redação. O projeto, o plano que tem que ser feito antes de se escrever qualquer coisa, tá? Antes do primeiro parágrafo, você já tinha que ter decidido qual é a sua tese,
qual é o seu argumento um, qual que é o seu argumento 2. Quando voltarmos às aulas, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas hoje, olha a tese aí, ó. O combate à corrupção no Brasil está diretamente relacionado à participação efetiva da sociedade nas questões políticas. Tópico 1, combate à corrupção. Tópico 2, participação da sociedade, participação efetiva da sociedade nas questões políticas, né? Tá bom? Tá aí a tese. Então você fez já o seu primeiro parágrafo, na imaginação, né? E aí você vai fazer o segundo. Os argumentos, pessoal, são esses dois: a participação da sociedade antes da eleição e o argumento 2, a participação da sociedade depois da eleição. Bom, então, como é que era mesmo? Vamos dar uma lembrada. Você vai começar o seu segundo parágrafo com a coesão, não é isso? Então, você tem que mencionar a sua tese e falar que tem um jeito ali, né, de perceber que existe a relação entre o combate à corrupção e a participação da sociedade nas questões políticas, tá? E isso dá para perceber analisando sim, um aspecto, né? Um determinado aspecto. Deixou a dúvida, percebeu? Que aspecto, né? Que consideração que é essa que eu tenho que fazer para perceber que essa tese é verdadeira? A coesão deixa a dúvida, não é isso, pessoal? Aí o argumento. Olha só, no projeto, o argumento está falando a participação da sociedade antes da eleição. Você entende a ideia do argumento? Esse argumento está querendo dizer, você não está querendo explicar que a sociedade tem que participar para que a corrupção seja combatida? Então, a ideia básica desse argumento é dizer que essa participação da sociedade, ela é fundamental antes da eleição. Basicamente, você está dizendo ao seu leitor que que antes de colocar um determinado político ali no cargo, né, você tem que fazer uma pesquisa da vida política desse candidato que você está pensando em votar. É óbvio, né, pessoal? Se você fez essa pesquisa e esse candidato aí que você está pensando em votar, nessa pesquisa você constatou que ele já teve problemas de corrupção, que ele já está respondendo a alguma acusação, alguma coisa desse tipo, é lógico que a reação então é não votar nele. Então, estão percebendo a participação da sociedade? Pesquisar antes de escolher aquele candidato, se ele não tem antes, né, já algum histórico de problema, de corrupção, e se isso acontecer, não votar nele. Agora, se ele realmente não tem nenhum problema, então, olha, é uma opção votar nele. Estão percebendo a participação da sociedade antes da eleição? Tudo bem, pessoal? Agora tem um detalhe. Na hora que você colocar no parágrafo esse argumento um, tá aqui, ó, o argumento um, né, na segunda parte, qual que era a manha mesmo? Você tem que colocar aquela frase, construí-la, transformá-la, mas colocando no meio dela a conjunção explicativa. O visto que, o pois, o já que, tá lembrado disso? Para dar aquela cara do argumento. Se você não fizer isso, tá errado. Tudo bem? Aí, a terceira parte, a parte da exemplificação. Lembra que você tem que falar para o seu corretor que é um exemplo, né? Depois do ponto, tá? Ponto. Por exemplo. E aí, você vai fazer uma pesquisa no Google, na tua memória,
de uma situação de algum político do passado, tá bom? Melhor não citar nenhum político do presente, não, para não dar problema, tá certo? Do passado, um político que já tinha um histórico de corrupção. Infelizmente, tem vários exemplos, né? Procure no Google, tá certo? Um político que já tinha um histórico e as pessoas votaram nele de novo. E o que ele fez quando ele assumiu o cargo? Roubou mais uma vez, né? Corrupção mais uma vez. Então, tá aí um contra-exemplo, né? Se não tivesse a participação, essa pesquisa antes, o Brasil está sujeito a eleger constantemente políticos corruptos. Então, para que se combata, é preciso essa pesquisa e, se tiver algum problema, evitar. Então, o exemplo tem que ter nomes, tá? Tem que ter uma situação concreta. Não cite políticos do presente. Procure no Google algum exemplo de político do passado com histórico de corrupção e que toda vez que era eleito continuava sendo corrupto, tá? Então tá aí. Sem essa pesquisa anterior não tem como combater. E a quarta parte, você se lembra? Confirmação de que o argumento um defende a tese, sendo assim, vírgula, e aí você faz aquela oração com aqueles 3 itens, você se lembra como é que é, né? E o argumento 2? Vamos ver o argumento 2. Tá aqui, ó. Veja a diferença dele. A participação da sociedade depois da eleição. Então, isso daqui é para você fazer o terceiro parágrafo, tá bom? Você entende aqui a ideia do argumento 2? Basicamente, você vai dizer que não adianta colocar o político no poder e esquecê-lo, porque se ele for corrupto e for esquecido no cargo, se ninguém prestar atenção no que ele está fazendo depois de eleito, ele vai roubar, ele vai ser corrupto. Tá? Então, a participação da sociedade, ela não é só antes, como você defendeu no segundo parágrafo, mas ela também tem que acontecer depois da eleição, esse acompanhamento. É o que você vai defender no terceiro parágrafo, tudo bem? E aí, a mesma estrutura. Vamos aqui voltar para ela, né? Tá aqui. Coesão com o parágrafo anterior. O parágrafo anterior você focou na questão do antes da eleição. E agora, no terceiro, você vai focar no depois da eleição. Uma coesão boa seria, por exemplo, tá? Você vai fazer com as suas palavras, mas, por exemplo, você falar, no entanto, não basta se preocupar com o político apenas antes da eleição. Ponto. Quem está lendo vai perguntar o quê? É? Que mais que tem que fazer? E aí você vem com o teu argumento 2, tá? Tá aí o argumento 2 aqui, focado agora no depois. Não se esqueça, que tem que ter no argumento mesmo? A conjunção explicativa, né? Você tem que pegar esse argumento 2 aqui e transformá-lo numa oração que tenha, né, no meio dela, são 2 orações, na verdade, né? Unidas por uma conjunção explicativa. Uma vez que, visto que, já que, né? Você se lembra disso, não é? Tudo bem? Pois. Aí, continuando, a terceira parte, a exemplificação. Procure no Google, pesquise um exemplo de um político que foi eleito e que não houve essa. Aqui você pode falar um exemplo mais positivo, né? Um político que foi eleito e que no decorrer da sua gestão teve problema de corrupção e, por causa da participação da sociedade, ele foi retirado do poder, ele foi punido, aí provando, né, que se a população agir depois da eleição, acompanhando, acontece um combate à corrupção, que é o tema aqui da nossa redação, né? Você está entendendo? Agora, a terceira parte tem que ter nomes.
Tá bom? Então procure um político que foi retirado do poder depois de eleito, que foi punido, e isso aconteceu porque a população estava atenta, tá? Então, por exemplo, aí tal pessoa, exemplificação tem que ter o nome, né? Tem que ter coisa concreta. A quarta parte, você já sabe como é que é, só que obviamente aqui, ao invés de ser o argumento um, é o argumento 2, né? Então, o terceiro parágrafo é essa estrutura, só que onde você está vendo um, é o argumento 2 aqui embaixo. Tá certo? Tente aí, boa sorte e vamos que vamos.